Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e neste vídeo a gente vai estar comentando aqui sobre uma empresa, um ativo do setor de construção civil que pode vir a se valorizar bastante neste ano de 2020. Mas antes de mais nada, eu quero pedir aí a todos os amigos que aproveitem para já deixar um like neste vídeo, comentar aí o que vocês acharam e se inscrever no canal, né? Isso me ajuda muito aí, ajuda na divulgação do meu trabalho. Então eu peço a todos vocês que façam esse favor. Vou deixar aqui também as minhas redes sociais, tanto na tela quanto na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Meu e-mail é contato@tradedevalor.com.br. Eu respondo todo mundo lá, tá, pessoal? Independentemente da dúvida. Vou deixar aqui também o disclaimer nesse vídeo. Então, só lembrando que essa análise aqui não representa nenhuma recomendação de compra ou venda do ativo. Eu não sou analista de valores imobiliários, tá? E também não pretendo ser, isso aqui não é um call. Pois bem, sem mais mistérios, a empresa em si é a Tecnisa, tá? TCSA 3. Apesar de eu não, apesar do meu objetivo não ser o investimento nessa empresa e sim montar uma operação nela a fim de especular aí, né, conseguir a maior valorização possível na cotação das ações. Quem me conhece e conhece o meu trabalho sabe que quando eu pretendo ficar posicionado aí por um longo tempo em um papel, semanas, meses, eu gosto de entender como é que funciona a empresa, nem que seja minimamente, né, os fundamentos aí da empresa, qual que é o contexto em que a empresa se encontra agora. Eu gosto de saber um pouco sobre isso. E neste caso aqui, eu acho que é importantíssimo a gente entender aí, não sobre a Tecnisa como aquele númerozinho que fica piscando todo dia lá no nosso home broker, mas como empresa que tem funcionário, que tem meta para ser cumprida, que tem que entregar resultado. Se a gente olha aqui os indicadores fundamentalistas dela, a gente até se assusta, né? A gente vê aqui um PL negativo, um crescimento de receita negativo, a gente vê um ROIC, um ROI negativos, a gente vê, enfim, né, diversos indicadores aí que nos dizem para vender, tá? Mas, como diz o velho ditado, não julgue um livro pela capa, a gente tem que ir mais a fundo nessa análise. Vou mostrar para vocês o balanço patrimonial aqui da empresa. A gente vê aqui uma curva, né, desde 2014 ali, do ativo decrescendo, a dívida líquida muito parecida aqui, né, a curva, o formato aqui, ó, desde 2014 também caindo, e o patrimônio líquido da empresa também sendo praticamente liquidado aqui, né? O que que isso mostra para a gente? Mostra para a gente que a empresa, para poder saldar as dívidas dela, ela está vendendo aqui os ativos que ela possui. Então, isso acaba impactando diretamente no patrimônio líquido dela. Reparem como esta última barra aqui, que foi o resultado do último trimestre, se não me engano foi o terceiro TRI de 2019, ela, pela primeira vez, apresentou um crescimento do seu patrimônio líquido. Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar uma olhada nos demonstrativos de resultados aqui. Ó, a receita caindo drasticamente também desde o mesmo período aqui, né, 2014. As margens também fazendo o mesmo movimento. E o lucro líquido, que é o que impacta diretamente na precificação aí do ativo. A gente sabe que no longo prazo a empresa sempre tende a seguir, a cotação, né, sempre tende a seguir a curva dos lucros. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o indicador mais importante que a gente tem que ficar de olho, o lucro líquido da empresa. E a gente pode ver também que a empresa já não dá mais lucro líquido faz um bom tempo, né? Desde 2016. O último lucro líquido que ela entregou foi no segundo, não, perdão, foi no segundo TRI de 2016. Tá? Desde então ela só vem dando prejuízo aí pra gente. Só que, como eu disse, a gente não pode julgar o livro pela capa. Vamos tentar entender o contexto disso aí, o que está acontecendo com a Tecnisa, tá?
Bom, a Tecnisa, ela pertence ao setor de construção civil e a gente sabe que esse setor foi muito abalado pela crise, a crise aí de 2014, 2015, 2016, né? Os piores anos aí foram 2016, 2017. Eu sei disso porque a minha família é de construtores, então a gente sentiu na pele o que que é isso e estava tudo muito ruim mesmo, muita gente assustada, não só a gente, mas também amigos aí, né, da família que também constroem, estavam se queixando da mesma coisa. Então esses dois últimos anos foram muito ruins e basicamente esse setor ele é bem cíclico, né? A gente tem períodos em que o mercado imobiliário está bem aquecido e a empresa acaba ah, pegando dívida, né? Pegando empréstimo, pegando financiamento para poder construir o máximo que puder, vender o máximo que puder e dessa forma aproveitando aí da velocidade de venda elevada do mercado aquecido, ela consegue gerar caixa e se a gestão da empresa for boa, ela acaba dando lucro, tá? Só que o que acontece? Essas empresas elas têm que tomar muito cuidado com o nível de endividamento que elas possuem, porque quando o mercado deixa de ficar aquecido, quando a gente tem uma queda na velocidade de venda, o negócio começa a ficar complicado. Se a empresa tiver muito imóvel em estoque, ela pode quebrar. Porque o que acontece? Ela não consegue saldar com as dívidas dela e ela vai ficar com aquilo lá sem vender. Então acaba ficando, aquilo lá acaba virando um passivo, tá? Pro caixa da empresa. Então tem que tomar muito cuidado. A gente vê que a Tecnisa, ela, ela teve esse problema, ela se endividou muito. Então a gente vinha de um mercado imobiliário aquecido, a empresa se endividou bastante. E agora, até hoje, né, ela luta aí para tentar saldar essa dívida dela. E aí que entra a tacada, tá? O pulo do gato aí. Eu copiei 2 artigos, coloquei os créditos aqui para depois ninguém vir me encher o saco. Os 2 foram do Money Times, um escrito pelo Márcio Juriboni e outro pelo próprio portal aqui Investing, tá? Caramba, cara, eu tô com torcicolo hoje, vocês não têm ideia. E esses 2 artigos, eles nos passam informações muitíssimo importantes. A empresa está adotando uma estratégia que, no meu ponto de vista, é fenomenal, que é a estratégia de follow-on. A Tecnisa, se não me engano, foi a primeira empresa a anunciar o follow-on, tá? A primeira construtora aí a anunciar o follow-on. Depois dela, todas quiseram fazer um follow-on. Obviamente, para poder se aproveitar, né, desse período de euforia aí do mercado, para captar dinheiro e poder por meio então da emissão de ações, uma oferta de ações, conseguir aí dinheiro para financiar as operações dela. Pois bem, a Tecnisa ela captou em julho 445 milhões por meio de uma oferta de ações. Então, este aqui tá, é um artigo em que basicamente o BTG Pactual faz uma avaliação da empresa. E ele fala aqui, né, que não é para os investidores se preocuparem com o terceiro trimestre da empresa, que se a gente der uma olhada aqui, veio bem fraco. A gente tinha o prejuízo diminuindo, e daí em 2019, o segundo e o terceiro trimestre não foram muito legais, né? Não foram muito positivos, aí não ficaram em linha com o esperado, que era a redução aqui do prejuízo. Mas o BTG Pactual ele explica isso da seguinte forma: a empresa ela fez esse follow-on e com esse dinheiro que ela captou, ela vai tentar manter o nível de endividamento dela sob controle, ao mesmo tempo em que ela vai usar parte desse dinheiro para adquirir novos terrenos para poder fazer novos lançamentos. Então, olha que bacana, tá? Além disso, a Tecnisa ela divulgou aqui um prejuízo de 52 milhões no terceiro trimestre, menor que os 73 milhões do mesmo período do ano passado. Então, ainda tem luz no fim do túnel aí, tá, pessoal? Lançamentos impulsionam Tecnisa. Então, ele fala aqui, né, no geral, executivos otimistas, pois a
Companhia está comprando terrenos em termos atraentes, margem bruta de 37 a 38%, isso é interessantíssimo, tá? Uma ótima margem bruta, e esperando o crescimento dos lançamentos, aproximadamente 1 bilhão em 2020, isso é super bacana, super bacana. O outro ponto, tá, que agora ele está citando aqui, é as vendas dos estoques. Então, essa empresa ela tinha muito imóvel que acabou ficando em estoque, ela não conseguiu vender, e agora ela está começando a vender isso aí, e isso acaba impulsionando o FCF dela. O que é FCF? É fluxo de caixa de financiamento. Tá? É basicamente, ela está conseguindo controlar aí o nível de endividamento dela. Ele fala aqui, né? Isso é muito importante, pessoal. Olha que bacana. A empresa, ela tá pegando então esse dinheiro e ela tá fazendo o seguinte: ela planeja lançar 1 bilhão na forma recorrente, tá? Sendo 600 milhões em projetos de médio e alto padrão em São Paulo. A gente sabe que o mercado imobiliário em São Paulo e região metropolitana tá muito aquecido, tá bacana. A gente vê Trisul fazendo muito lançamento lá. Se não me engano, Tenda tem também. Acho que sim. Mas a gente vê muitas empresas aí fazendo lançamentos lá. É uma coisa que dá certo. E mais 400 milhões no projeto Jardim das Perdizes em 2020, que possui uma boa margem, cerca de 50%. Então, os analistas destacam que as vendas dos estoques estão melhorando e a empresa está procurando compradores para seu banco de terrenos não essenciais fora de São Paulo, que poderia ajudar na geração de FCF no curto prazo, tá? Então, a dívida líquida está atualmente em zero. Olha que bacana, pessoal. A empresa está saldando a dívida dela e, ao mesmo tempo, se financiando, né, se autofinanciando através da captação de recursos do mercado para poder continuar com as operações dela, tá? Aumentou aí os lançamentos. Então, é muita notícia positiva, tá, pessoal? Eu sempre falo para a gente não operar notícia, eu sempre insisto nessa tecla aqui no canal. Neste caso, a gente não está operando notícia, a gente está utilizando a notícia para poder entender o contexto da empresa. E aí sim, quando a gente entende o contexto da empresa, a gente pode aliar os dois tipos de análise, fundamentalista e técnica, para tentar dar embasamento a uma operação de compra. Vamos dar uma olhada então um pouquinho nos gráficos dela aqui. Tecnisa graficamente também está muito bonita. A gente vê aqui Tecnisa desde lá de 2012, 2013, fazendo o que a gente chama de tendência de baixa, onde o preço faz topos e fundos descendentes e trabalha dentro desse movimento. E daí, de repente, ela faz uma coisa muito bacana, que é o seguinte: ela lateraliza, tá? Ela forma um retângulo aqui no fundo. Reparem, a gente tem um retângulo aqui no fundo que é rompido. Então, esse retângulo aqui, ó, é rompido. E isso aqui já nos daria embasamento para fazer uma compra. Então, a compra mesmo já poderia ter sido feita aqui, no rompimento de 1,65. Então, 1,66 já podia muito bem estar comprando. Por que eu não comprei? Por que eu deixei ela no meu radar e não comprei? Porque se a gente olhar, ela fez um movimento muito parecido aqui, ó, e eu estava com medo que esse movimento se repetisse, que foi um falso rompimento. Repare, a empresa faz um retângulo aqui também, a empresa, o ativo, tá? Nesse momento a gente está trabalhando aí com o ativo, né? Como se fosse aí uma ficha negociável. Repare como ela faz um movimento aqui, bem como esse aqui, lateral, e dela rompe isso aqui para cima, nos dá uma compra, só que isso aqui acaba se mostrando um rompimento falso. Então eu fiquei com muito medo que isso aqui acontecesse. O que eu estava esperando? Eu estava esperando um segundo mês, tá? Que ultrapassasse aqui a máxima deste mês. Então já está vindo de 3 meses consecutivos de alta. E que rompesse uma segunda região de resistência, que é essa região aqui dos 2,10, que é uma outra região de resistência. Então, e esse rompimento veio, né, pessoal? A gente pode olhar essa semana. O papel fez justamente aquilo que eu queria, ele fez um recuo para a média móvel de 9 períodos, no semanal. Um recuo pequeno, mas foi um recuo, 2 semanas, isso porque o papel está muito forte. E daí essa semana ele já rompe o topo anterior e rompe o tal dos 2,10, já penetra aqui nessa região de 2,20, tá? Então isso é muito bacana. Nesse segundo rompimento, a gente já pode muito bem considerar que esse papel o quê?
está trabalhando agora dentro de uma tendência de alta, onde o preço faz topos e fundos ascendentes. E daí sim a gente pode comprar, a gente pode virar comprador. Repare que no diário ela deu uma compra, ó, o rompimento da consolidação aqui no diário. E agora ela está fazendo um pullback, né? Tipo um recuo aqui. Eu coloquei meu stop na mínima desse candle. Quais seriam os possíveis alvos para a Tecnisa? Bom, se realmente o plano de reestruturação da empresa der certo, tá, pessoal? Eu vejo Tecnisa fazendo o mesmo movimento que Trisul, por exemplo, fez, em que ela saiu lá de R$1 para os atuais R$16. JHSF, mesma coisa, saiu lá dos R$1 e pouquinho para os atuais R$9. Gabor, tá? Elbor, que também fez o mesmo movimento, saiu lá dos atuais, dos antigos 1,11 até os atuais 4,58. Então, são movimentos muito grandes de alta, tá? Se ela realmente for acompanhar o movimento que as construtoras tiveram neste ano que passou, isso ficou muito, muito, muito bacana. Num primeiro momento, eu colocaria o alvo aqui em 3,67. E depois, vocês podem muito bem ver que ela tem um vazio gráfico aqui para ir lá para os R$7 e depois R$10. Então veja, pessoal, é uma valorização aqui de quase 400%. É muita coisa. A empresa tem um excelente caminho aberto aí para andar. Então é importantíssimo que esse plano de reestruturação dê certo. E o mercado, vocês sabem que ele gosta muito desses casos aí de turnaround, né? Esses casos de reestruturação das empresas. Que a gente pega uma empresa que estava com alto nível de endividamento, prejuízo recorrente, enfim, patrimônio decrescente, ativo decrescente, receita líquida caindo e de repente começa a entregar resultado. O mercado adora isso, tá? O mercado normalmente ele valoriza muito isso, porque o mercado ele é irracional, tá? Ele não é racional. Ele se baseia na expectativa de que um cenário no futuro venha a se concretizar. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida, de novo, pode mandar aqui nos comentários ou lá no e-mail. É isso aí, então. Muita paz, muita saúde para todos e excelentes negócios. Eu sou o Felipe Dabu e este aqui é o canal Trade de Valor.